E aí galera, tudo bem? Mais uma vez eu estou com vocês aqui para tentar passar um pouco do que eu sei e um pouco principalmente do que foi significativo para mim. Eu estou com um livro chamado O Método, certo? Esse livro que eu já falei inclusive outras vezes, são dois psicanalistas e esses psicanalistas eles disseram que a vida dele, principalmente em relação ao tratamento dos seus pacientes, mudou a partir do momento em que eles entenderam a existência de um Deus. Um Deus como uma força soberana, como parte da sua consciência. E aí ele usa esse Deus, né, que aí você pode chamar de Alá, de Maomé, de Buda, enfim. Cada religião tem a sua maneira de ver e aqui não cabe a mim julgamentos, não cabe a mim dizer, esse é o certo, esse é o errado, eu não sei. É você que sabe o que se adequa mais para você, diante da sua formação, diante daquilo que você acha que é verdade. E um conceito, não existe uma única verdade. E eu não estou aqui também aberto, né, nesse aspecto de discussão de divergências. As pessoas dizem, e eu acredito que isso é verdade, que religião, certo? Assim como no Brasil, futebol não se discute. Eu acho que a gente tem que respeitar. O primeiro sinônimo de quem tem uma religião ou tem uma ligação espiritual com Deus é respeitar o seu próximo e amá-lo, apesar, entre aspas, dos seus defeitos. Mas vamos voltar para o ponto do livro, né? Nesse livro, ele mostra que para você transformar a sua vida, você deve enfrentar as adversidades com coragem. Você deve, na verdade, ir de encontro às adversidades. A gente tem uma mania de quando está sofrendo, quando está passando uma dificuldade, quando está em meio de uma tribulação, querer se guardar, querer se proteger, querer até evitar aquilo. Mas o que ele mostra é justamente o contrário. Você deve ir de encontro a. Eu vou fazer uma analogia com algo que eu conheço de fato, que é a musculação, o exercício físico. Na musculação você só cresce quando você vai lá e suporta uma carga maior. Quando você bota mais peso do que você já está acostumado. E aí ele disse o seguinte, que esse Deus, certo? Que é parte da nossa consciência, que está ligado conosco, ele vai fazer com que a gente passe por adversidades, por dificuldades para o nosso crescimento. Todas as nossas adversidades, elas sempre têm um significado e esse significado maior é o crescimento e o amadurecimento e o aprendizado espiritual. E ele diz uma coisa que é uma frase, na verdade, que me marca muito. Esse livro eu li numa época que eu estava passando por uma dificuldade gigantesca na minha vida, certo? E me ensinou demais, assim, foi incrível, coisa realmente de Deus, esse livro ter vindo para minha mão nesse período. Foi um período que eu tive uma falência, na verdade eu fui roubado na minha empresa por uma pessoa muito próxima, certo? E passei por uma traição, uma decepção também, certo? E aí eu estava saindo de um patamar muito alto financeiramente falando e dei uma queda gigantesca. E eu olhava e eu dizia sempre, poxa, por que isso aconteceu comigo? Eu sempre agi muito correto na minha vida, eu sempre busquei crescer, eu sempre busquei evoluir, eu não roubei nada de ninguém, porque a gente tem uma mania de usando a comparação com a história de Jó, de que, ele está sofrendo consequência disso ou daquilo. Com Jó aconteceu isso, né? Seus amigos, entre aspas, chegavam para ele e diziam, não, certamente você pecou contra Deus, certamente, mas ele não tinha pecado, né? A Bíblia diz que em toda a história, Jó era o homem mais justo que existia na terra, né? E ele foi testado por quê? E é engraçado que no livro 39, certo? No capítulo 39 do livro de Jó, ele diz uma coisa, antes eu via Deus, eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje meus olhos o veem. A gente sabe que nenhum homem vivente tem a possibilidade de ver Deus, né? Ele enxergou Deus e ele disse, bendito homem sou eu, certo? E ele ainda estava com lepra, ainda estava sem seus bens, ainda estava falido, ainda estava no leprosário diante de toda aquela situação de dor. E o que é que ele aprendeu? Que Deus sou eu, Deus está comigo, independente da situação. E aquilo ali fez com que ele trouxesse segurança para superar aquela dificuldade, certo? E ele conseguiu ver Deus em meio daquela dificuldade. Então, o primeiro ensinamento desse livro é justamente isso. Consiga, enxergue, busque enxergar Deus diante de cada dificuldade que você está passando, diante de cada adversidade. Cresça com ela, aprenda com ela e vá de encontro a ela, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja. Essa é uma grande lição, essa é uma grande oportunidade de você aprender e crescer na vida, certo? E
essa é a minha dica para você hoje. Eu espero que você, se possível, realmente leia esse livro. Vale a pena demais, certo? O Método. E a minha indicação de hoje para você: aprenda a usar as dores, as dificuldades, as adversidades para o seu crescimento. Todas as vezes que você estiver passando por uma dor, eu faço isso comigo, certo? E eu sempre pergunto por quê. E eu busco aprender com aquela situação. Eu não fico me fingindo de coitadinho, não fico me guardando, muito pelo contrário. Eu vou lá e enfrento, certo? Assim como eu falei para você na história do peso, você vai e coloca mais carga. Não estou dizendo com isso que você agora vai buscar adversidade. Não. Como eles colocam nesse livro, Deus, que é parte da sua consciência, vai fazer com que você passe por determinadas situações para o seu crescimento, ou seja, para o seu bem, certo? A Bíblia diz uma coisa que me lembrei agora, chamada: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Então todas as coisas cooperam para o meu bem, cooperam para o seu bem. Tudo tem um significado, tem um porquê, e esse porquê e esse significado você deve buscar em meio da dificuldade, da adversidade. Busque como parte da sua consciência, certo? E aprenda sempre que não importa a situação, você nunca vai ser provado além das suas forças. Eu sei que é difícil dizer isso quando a gente está sofrendo, quando a gente está, mas enfrente com coragem. Se você não enfrentar com coragem, você não vai aprender. E, eu não sei se você já observou, muitas e muitas vezes as histórias na vida da gente, elas se repetem, as situações se repetem. E por que elas se repetem? Se repetem porque você não aprendeu, porque você não mudou seu modo operante, você não mudou o seu mindset, você não mudou a sua forma de enxergar. Enquanto você não mudar a sua forma de enxergar, podendo antes de acontecer evitar uma situação, aquela situação não vai acontecer mais. As pessoas têm uma maneira de dizer assim: porque eu sempre atraio o mesmo tipo de gente, porque eu sempre acontece isso comigo, porque se está acontecendo sempre com você, a culpa é sua. Busque aprender com essa situação para evitar que ela aconteça de novo. E se você não aprender e continuar agindo como criança, essa situação vai se repetir várias e várias vezes na sua vida, até quem sabe um dia você aprenda, certo? Mas enfrenta as suas adversidades com coragem. Vá de encontro a elas e busque aprender com cada uma delas. E seja grato sempre por tudo que lhe acontece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.